O mês de abril foi mais um mês de muita volatilidade para os investidores de renda variável e também para os investidores de fundos imobiliários. Nós tivemos mudança na meta fiscal aqui do Brasil, alta de títulos públicos de longo prazo, juros americanos de longo prazo também em alta nos Estados Unidos e a percepção de menos cortes na Selic até o final do ano. Tudo isso contribuiu para mais animosidade e também indefinição no mercado. Diante disso, de tantas notícias negativas, como reagiu minha carteira de fundos imobiliários? É sobre isso que falaremos nesse vídeo e vou aproveitar também para vender uma posição que trouxe um leve prejuízo para a carteira. Diga-se de passagem, se eu não me engano, é a primeira vez que isso acontece na carteira, um fundo imobiliário com prejuízo. E eu vou vender para mostrar aquela parte de compensação de prejuízos que eu já falei tantas vezes que eu gosto de utilizar. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini e antes de começarmos um recado do nosso patrocinador Nubank Ultravioleta, o cartão de crédito que eu uso. Os clientes Nubank Ultravioleta podem convidar seus familiares, seus parceiros, dependentes para integrar o espaço família, onde você consegue compartilhar os benefícios de ser um cliente Nubank Ultravioleta, como cashback de 1% que cresce a 200% do CDI, no tag, que é aquela tag que você coloca no seu carro para poder entrar automaticamente em estacionamentos e passar em pedágios, tudo entra na sua fatura do Nubank, ou seja, já contribui porque cashback de 1%, que cresce a 200 do CDI. Você tem saldo compartilhado, o que facilita a gestão dos gastos da família, a possibilidade de ter cartões adicionais para os seus dependentes e uma central única para quem é cliente Nubank Ultravioleta com suporte no padrão Nubank. Com todos os benefícios já ditos, mais a central de proteção. De modo que se você é cliente Nubank Ultravioleta, sua família também é cliente Nubank Ultravioleta. E possa aproveitar de todos os benefícios com uma gestão simplificada. E é isso, pessoal. Nubank Ultravioleta, a vida como deveria ser. Agora voltando ao assunto do vídeo. Primeiro vamos dar um giro no mercado para depois chegar até a operação em si, onde eu venderei um fundo imobiliário da minha carteira. Pegando primeiro os acontecimentos tanto no mercado nacional quanto internacional que contribuíram para a movimentação que nós tivemos dos fundos imobiliários, do IFIX. Por aqui começando com inflação. Se a gente pegar a inflação referente a março, o IPCA subiu 0,16%, ficando abaixo da expectativa que era de 0,25%. Nos 12 meses o IPCA acumula 3,93%, também abaixo das expectativas que eram de 4,01%. Ou seja, apesar da queda da Selic, a inflação ela continua controlada. Se a gente pega a expectativa para o mês de abril, lembrando que abril não fechou ainda, então não temos dados do IPCA, mas podemos ver aquela prévia que é o IPCA 15. O que nós temos no momento é uma alta de 0,21%, novamente com números melhores do que era esperado, já que a projeção era de 0,29% para abril. E aí se a gente olha o gráfico do IPCA 15 acumulado, ele está em 3,77%, frente a uma projeção que era de 3,85% nos últimos 12 meses. Poxa, Bruno, mas isso é uma boa notícia, então por que o mercado ele não consegue reagir já que a inflação está em queda, até corroborando com a postura do Banco Central de cortes na Selic? E de fato, se a gente pega lá o teto da meta de inflação que nós temos para esse ano, o centro da meta é em 3%, o teto da meta é em 4,5%. Então estamos dentro da meta de inflação, de modo que nós poderíamos ter mais cortes da Selic, inclusive deveremos ter mais cortes. Contudo, vamos lembrar também que a postura do governo acaba impactando tanto em inflação, câmbio, isso acaba mexendo com taxa de juros, e nós tivemos marcos importantes agora, como por exemplo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2025, que alterou a meta fiscal. Vamos lembrar que o nosso arcabouço fiscal ele começou a funcionar esse ano. No ano passado ele foi aprovado, mas o funcionamento foi a partir de 1º de janeiro. E no arcabouço, além daquela questão de que você tem uma projeção de aumento de gastos por parte do governo, sempre com aumento de gastos dentro de uma certa faixa de mudança, nós também tínhamos metas de superávit primário, ou menores déficit até chegar a um déficit zero e superávit depois. E o que aconteceu foi que a meta para o ano de 2025, que era de um superávit de 0,5, passou para um déficit zero, ou seja, superávit seria uma arrecadação maior do que os gastos sem contar os juros da dívida. E a meta era 0,5%. Agora, simplesmente o que a gente tem como meta é uma arrecadação igual aos gastos. E para 2026, cuja meta era 1%, nós também tivemos redução para 0,25%. Como isso acabou de acontecer logo após o começo do novo arcabouço fiscal, para o pessoal do Itaú BBA, por exemplo, essa mudança aprovada, ela abala a credibilidade desse novo marco fiscal que nós temos no Brasil. E isso, logicamente, vai se refletir nos juros. Mas antes de comentar dos juros, vale a pena só falar que nós estamos tendo recorde atrás de recorde em termos de arrecadação, fruto do esforço que o ministro Haddad fez em torno de aumento de impostos. Mas o curioso é que enquanto a gente arrecada cada vez mais, como por exemplo a arrecadação de fevereiro, que foi de 186,52 bilhões, a maior da história para um fevereiro, nós também gastamos cada vez mais. Então, mesmo arrecadando muito, eu vou colocar esse muito aqui em cima, o governo vai lá e consegue gastar mais, quase dando um pulo. E a gente está fechando com déficit. Então, para esse ano deveremos ter déficit, para ano que vem a meta é ter déficit zero, mas diante de mudanças tão precoces no mecanismo novo, fica mais difícil acreditar que essa meta será cumprida. E aí temos que lembrar do seguinte, se você tem um nível de arrecadação e um gasto maior do que arrecadação, essa diferença tem que ser financiada de alguma forma, por exemplo, via emissão
emissão de dívida. E essa emissão para cobrir esses gastos deve fazer com que nossa dívida cresça além do PIB, piorando a situação de endividamento do Brasil. Se a gente pega os apontamentos do governo, eles esperam fechar com uma dívida PIB em torno de 77%. Já o FMI aponta que esse número deve ser bem mais alto, em torno de 87%. E vale falar também que o governo atual conseguiu aumentar nossa dívida em mais de 1 trilhão, o que é a maior expansão nominal que nós temos na nossa dívida dentro dos 14 meses iniciais de um governo. E aí, se você vê essa questão de que o Brasil tem um déficit, que não deve se transformar em superávit de maneira breve, com uma dívida que está aumentando pra caramba, né? Um crescimento de 1 trilhão em apenas 14 meses, e que ainda cresce a juros altos, porque a Selic ainda está num patamar alto, e não só a Selic é uma taxa de curto prazo, você tem as taxas também de títulos de longo prazo, em patamares altos também, IPCA mais 6, por exemplo, um prefixado em 11%, a percepção dos investidores ela acaba ficando ruim. De modo que essas taxas sobem justamente porque os investidores não aceitam financiar a dívida pública por taxas baixas, frente à percepção de que essa dívida deve continuar aumentando. E aí os impactos disso, bom, além do Brasil gastar mais para rolar a dívida, né, pagar os juros da dívida, é que nós já temos revisões quanto à Selic terminal para o ano de 2024. Enquanto lá no começo do ano muita gente falava que a Selic poderia fechar abaixo de 9%, tinha algumas casas mais otimistas colocando em 8,5%, 8,75%. Se a gente pega o próprio boletim Focus, a expectativa para a Selic no final do ano agora é de 9,5%. Agora, no começo de maio, no dia 8, nós temos aquela reunião do Copom, que acontece a cada 45 dias. Isso nas reuniões antigas era dado quase como certo um corte de meio ponto percentual para a Selic. Se a gente entra agora na tela das opções de Copom, como você pode ver aqui na tela, nós vemos que as expectativas estão bem diferentes do que eram até então. Tem gente apostando em queda de 0,5%, tem gente apostando em queda de 0,25%, inclusive no momento é a maior aposta, e nós temos também um pessoal já falando em manutenção da taxa Selic nessa próxima reunião. E não é só a taxa de curto prazo que pode ser afetada. Veja também os juros de longo prazo, como por exemplo os juros de títulos IPCA mais 2035, 2045, mas na verdade todos os IPCA mais voltando a pagar mais do que IPCA mais 6%. O que é um lembrete para os investidores, né? Muita gente só se interessa por taxa Selic. Mas ainda que o governo numa canetada pudesse derrubar a taxa Selic para patamares realmente baixos, vamos supor uma Selic em 6%, a taxa de longo prazo é independente disso. E nesse cenário até subiria, com a percepção de que lá na frente precisaremos de juros mais altos para lidar com uma inflação que não vai ser controlada por uma Selic em 6%, por exemplo. Então veja que tanto a ponta curta da curva quanto a ponta longa estão reagindo à expectativa de mais gasto do governo, além da arrecadação que já tem, como nós vimos, batido recorde atrás de recorde. Contudo, nem tudo o que acontece aqui no Brasil é culpa do governo. A gente tem que lembrar também da conjuntura externa que vai fazer preço aqui no nosso país, porque afinal de contas o Brasil não é uma ilha. E se a gente olha para os juros americanos, o que nós vemos lá é novamente a manutenção na taxa que é aquela mais alta dentro das últimas 2 décadas. A Fed Funds Rate, a taxa de curto prazo, continua no patamar entre 5,25% e 5,5%. Lembrando que lá fora ela não funciona igual a nossa Selic, é no patamar fixo, ela fica dentro de uma banda de variação. E se no começo do ano nós tínhamos expectativas de várias quedas da Fed Funds Rate ao longo de 2024, parece que por conta de dados de inflação mais altos do que o previsto, as expectativas foram se ajustando e agora a gente está jogando cada vez mais para longe o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Colocando essa tabela de expectativas, veja que para a reunião do dia 1º de maio de 2024, há 97,1% de chance, esse box azul, você pega a linha horizontal ali do dia 1º de maio de 2024, está em 97,1% de chance de manutenção da taxa. Para a próxima reunião de 12/6, há 88,5% de chance de manutenção. Para 31/7, 68,4%. O corte de juros ele só passa a ser aquela chance majoritária para a reunião de 18/9, ou seja, meio de setembro. E mesmo assim, você não tem tanta certeza disso, né? Veja que há 46,2% de chance de que isso venha a acontecer. Sendo que para setembro, há muito chão pela frente. Vai saber se algum evento geopolítico eleva preço de petróleo, por isso os juros têm que ficar mais altos. Já que o petróleo é um ativo muito inflacionário, se ele sobe de preço, acaba impactando tudo. Então há muita água para rolar debaixo dessa ponte. E se não bastasse os juros curtos que não caem, os juros longos voltaram a subir. Se a gente pega a taxa do Treasury de 10 anos, ou seja, o título público americano, pré-fixado com vencimento em 10 anos, ela está em 4,64%. Inclusive nessa figura, observe que o outro patamar onde a taxa estava alta assim foi em outubro do ano passado. E aí eu lembro que até outubro do ano passado a Ibovespa tinha subido coisa de uns 3%. Quando a taxa começou a cair, foi que a bolsa decolou em novembro, dezembro, extensiva aí também para outros ativos, como fundos imobiliários. A gente
acabou fechando o ano com uma boa performance. Então, para que a mesma coisa possa acontecer aqui no Brasil, é vital que essa taxa de longo prazo comece a cair. E a gente não sabe se isso vai acontecer agora ou não. E aí, por conta de tudo isso, quando a gente vai olhar o IFIX aqui no Brasil, o que nós tivemos no último mês foi uma queda de 1,08%. E observe que essa queda ela foi muito concentrada após o período do dia 12, se intensificando a partir do dia 15, que foi justamente quando o governo anunciou a mudança da sua meta fiscal. E agora que a gente deu essa passada geral, vamos ver como esses acontecimentos todos impactaram a minha carteira. Para isso, eu vou entrar aqui no MyProfit, aquele programa que eu uso para consolidar as informações da minha carteira, tanto aqui no Viver de FIIs quanto no Viver de Ações, quanto a minha carteira global, onde eu junto os meus ativos inteiros, e que também me auxilia pra caramba na declaração de imposto de renda. Lembrando, inclusive, que eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre declaração de imposto de renda, eu vou deixar o card do vídeo por aqui. Observando aqui a minha conta, veja que eu tenho 9 fundos imobiliários no momento. A maior posição é o XPML, depois o RBRF, XPML Shoppings, RBRF Fundo de Fundos, KCRE, um fundo de papel, LVBI, Galpões Logísticos, JSRE, de lajes corporativas, o KNSC, de papel, BCIA, Fundo de Fundos, RBRY, de papel e o VISC11, de Shopping Centers. Ao todo, nós temos R$717 mil investidos, aproximadamente. Se eu colocar aqui por setores, recebíveis imobiliários, ou seja, fundos de papel, são a minha principal posição. Depois nós temos FOFs, shoppings, essas três aqui bem maiores do que as outras duas, onde eu tenho 12,44 em galpões logísticos e 11,2 em lajes corporativas. Se eu entro aqui na parte da posição detalhada, a gente vê a diferença entre o preço atual e o preço médio das posições que eu tenho em fundos imobiliários. E dessa vez nós temos uma novidade, porque eu não me lembro, pode ter acontecido, já que esse episódio é o episódio 22 da série, mas eu realmente não me lembro de quando eu tive uma posição no prejuízo nos fundos imobiliários. Geralmente estava sempre no lucro, ainda que fosse um lucro magrinho. Lembrando que isso aqui é a diferença entre o preço que eu comprei, meu preço médio, e o preço atual. Eu não estou levando em conta aqui a questão dos dividendos, que como vocês todos sabem, ou deveriam saber, são isentos de imposto de renda e em fundos imobiliários costumam cair mensalmente, ainda que não seja obrigatória a política que os fundos imobiliários costumam implementar. E aí veja o seguinte, né? Todos estão no lucro, o único que está levemente no prejuízo é o JSRE11, que é o meu único fundo de lajes corporativas. Eu até tenho exposição a lajes corporativas também através dos fundos de fundos, como por exemplo o BCIA do Bradesco e o RBRF, que hoje é a minha maior posição. Inclusive, neste momento, onde você tem fundos de fundos negociando com deságio, ou seja, estão mais baratos do que o seu valor patrimonial, eu prefiro me expor a lajes corporativas através de fundos do que através do ativo em si. Porque se eu entro lá no JSRE11, vendo aqui, por exemplo, no site Investidor 10, vejo que está sendo negociado por 0,63 do seu valor patrimonial, ou seja, ele é negociado com desconto. E por conta desse desconto, muita gente está comprando esse tipo de ativo. Só que se eu entro em um fundo de fundo que comprou esse ativo já com esse desconto, ele também está sendo negociado com desconto. Aqui é 12% de desconto, ele está sendo negociado a 0,88 do valor patrimonial. Ou seja, desconto sobre desconto. Por mais que muita gente não goste de fundo de fundos, por ter taxa sobre taxa, nesse momento eu acho mais interessante comprar fundo de fundos. Voltando aqui na tela, vamos olhar agora a parte dos proventos, que é o que muita gente tem por objetivo a montar uma carteira de fundos imobiliários. Vindo aqui para os proventos, vou colocar o período dos últimos 12 meses. Veja que nós tivemos um mês de abril recorde, o maior recebimento da carteira de R$ 5.912,38, o que deu um yield ao cost, ou seja, aquilo que eu recebo comparado ao preço médio que eu paguei na carteira, de 0,89%. O que fica bem em linha com o IFIX. O IFIX deu um yield aí de 0,91% no mês. Se eu clico aqui para explodir a posição, a gente vê que o maior ganho veio de XPML11. Lembrando que XPML11 também é uma das maiores posições da carteira, né? Só perde aqui para o RBRF. É uma menção bem honrosa ao KCRE11, que ficou aqui em segundo lugar, à frente de XPML e RBRF, que são as maiores posições. Mas vamos lembrar também que fundos de papel costumam pagar mais dividendos. E agora, observando a performance onde você tem tudo junto, na rentabilidade avançada, tanto o ganho de capital quanto também a parte dos proventos, nós temos uma rentabilidade acumulada desde 31/12/2022 de 24,05%. O que ganha do nosso benchmark, que é o IFIX, que está com 17,67, também fica acima do CDI com 16,59, também acima do Ibovespa com 18,94 e perde para o S&P 500 com 32,8, mostrando novamente a importância de ter diversificação global, e perde por muito para o Bitcoin. Estou fazendo questão de deixar aqui, que no mesmo período deu uma rentabilidade de 271,55%. Agora, como é uma carteira só de fundo imobiliário, eu estou competindo realmente com o IFIX. Quero ganhar do restante? Com certeza. Mas
mas a competição em si tem que ser direta com aquele benchmark que é o mais apropriado para sua carteira. E aqui abaixo a gente consegue ver a comparação. Eu vou até tirar o Bitcoin, que ele dá uma distorcida grande em tudo, né? Veja que a carteira durante um tempo ganhou de tudo, até que o S&P ele disparou e a carteira ela ficou parada aqui. Até tem umas quedas de rentabilidade aqui, eu não lembro o que foi isso aqui, talvez seja um bug da parte do MyProfit. E aí, para quem quiser conhecer mais o MyProfit, aproveitando também essa parte de declaração de imposto de renda, estamos chegando no prazo final, no dia 31 de maio, há um link aqui na descrição do vídeo e um cupom PERINI10 para que você possa assinar com 10% de desconto. Lembrando que ao assinar a plataforma agora, você garante o acesso por 12 meses. Aí você pode usar para declarar esse ano e também o ano que vem, né? Basta fazer a declaração um pouco mais cedo e não deixar para a última hora. Então, através de uma assinatura, você pode usar para preencher duas declarações, 2024, relativo ao ano passado, e 2025, relativo ao que você está fazendo nesse ano. E agora, depois de tudo isso, vamos para as providências. Como eu já mostrei para vocês, dentro de posição detalhada, estou com um leve prejuízo, e quando eu digo leve, é muito leve mesmo em JSRE 11. Só que isso é algo novo aqui na carteira. E eu vou aproveitar esse prejuízo para somar naquela parte que eu tenho de prejuízos acumulados para que eu possa compensar quando no futuro for vender uma posição de fundo imobiliário onde eu tenho lucro. Se eu pego aqui minha declaração de imposto de renda do ano passado, eu não fiz a desse ano ainda, veja o seguinte, né? O que eu tenho de prejuízo a compensar é pouca coisa. São R$ 4.828,95. Ou seja, se eu vendesse alguma posição no lucro e tivesse R$ 4.828,95 de lucro, esse prejuízo aqui iria compensar o meu lucro, eu pagaria imposto zero. Então o que eu pretendo fazer agora é vender minha posição em JSRE 11, eu vou vender toda a posição para ter um pouquinho mais de prejuízo a somar naquela parte e se eu quisesse eu poderia comprar esse ativo novamente. Possivelmente não pelo mesmo preço, poderia estar com um preço mais alto, um preço mais baixo, mas supondo que eu comprasse pelo mesmo preço, eu voltaria até a mesma carteira, teria pago alguma coisinha de emolumentos para a bolsa de valores, de taxa de liquidação, mas teria agora um novo ativo, que é essa parte do prejuízo a ser compensado, que é me garantir uma rentabilidade maior no futuro, já que eu não teria que pagar imposto. No meu caso, eu vou vender, mas não pretendo recomprar a JSRE. Como eu falei para vocês anteriormente, estou preferindo comprar esses fundos de lajes corporativas através de fundo de fundos. Então o que eu vou fazer nesse episódio é simplesmente vender o JSRE e aí no próximo episódio eu penso em comprar alguma coisa nova ou não, já que esse ano eu estou focando bastante do meu patrimônio investido em criptomoedas. Eu acho que deve ser aquilo que mais vai subir no ano, né? Sempre posso estar errado, mas é um palpite que eu tenho, muito embasado por aquilo que aconteceu em ciclos anteriores. Então, ainda a parte que interessa, já estou com o meu home broker aberto aqui, vou colocar para vender as 1.161 cotas, o melhor preço de compra está em 69,11, o melhor de venda em 69,17, vou colocar para vender por 69,15 e vamos ver se vai ser executada, porque veja que não tem muita negociação aqui no book, então provavelmente eu não vou ficar vendendo aqui o dia inteiro, né? Vou botar para vender e encerrar o vídeo e na próxima gravação a gente vê o que aconteceu. Vou colocar a validade da ordem em até cancelar, que talvez não consiga vender tudo hoje, aí vai para amanhã. Tava quase botando a ordem de compra, 69,17, 1.161 e pronto. Dei a ordem de venda, já tive 26 cotas vendidas das 1.161 que eu pretendo vender. Agora é esperar. A ordem tá aqui, já tem ordens no valor mais baixo, então vai ter o dia todo para vender e outros dias, né? Porque eu botei aqui a validade até cancelar. Então vai acabar o mercado hoje, a ordem vai continuar. Mas isso já fica como um tema para o próximo vídeo. A gente volta aqui, dá essa geral do mercado, geral na carteira e vai continuando a administrar essa carteira de fundos imobiliários. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.